estou dando um exemplo. Lá no Mateus 15, Jesus ele chamou o pessoal e falou assim: ouvi e entendei. Entendeu? Porque às vezes não é muito falar, muito ouvir, é no que você entende de Deus que a sua vida muda. E muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente não consegue entender o que Deus fala porque a gente não presta atenção. Vocês que já foram aí na escola, vocês sabem como é que é. Se você for para a aula, você não prestar atenção no que o professor está ensinando, você não vai aprender nada. Você vai sair dali no dia da prova, você vai ficar perdidinho. Eu recentemente, eu estava fazendo autoescola. E chegou um dia que eu cheguei lá na autoescola, eu estava com a minha cabeça meio... Tinha acontecido um montão de coisa, né? Uns probleminha, né? E eu estava com a minha cabeça meio distraída, porque eu estava meio que pensando nas coisas que tinham acontecido. E o professor botou os vídeos lá e ficou ensinando. Eu só estava vendo os vídeos passar, mas não tinha visto nada. Aí depois ele passou um simulado, aí veio tudo. Ele falou: poxa, você tem que melhorar a nota, hein? E as outras vezes que eu ia, não era assim, a minha nota era boa, porque eu prestava atenção. Então, quando você vai na igreja, que você não presta atenção no que Jesus está falando, preste bem atenção, pessoal. Lá no livro de João, está escrito o seguinte: no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo e a palavra de Deus é a mesma pessoa. Aí lá no versículo 4, no versículo 14 está escrito o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus encarnada aqui na terra, pessoal. Eu amo tanto Jesus, eu quero ter um encontro real com Jesus. Então você precisa abrir o seu coração para a palavra entrar em você. Enquanto a palavra não entrar em você, você não prestar atenção no que está sendo ensinado, Jesus não entrou em você. Aí você não vai ter aquele encontro real com Deus, que não é aquela coisa de religiosidade. Deus quer um compromisso sério, uma coisa séria com você. Deus quer que você creia para Ele operar um milagre na sua vida. Um dia desse aqui, foi sábado passado, nós comemoramos aqui os 8 anos aqui do ministério. Quem estava aqui viu quantos testemunhos, pessoal. Quantas pessoas curadas de leucemia, pessoas curadas de câncer no colo do útero. E esses pessoal é tudo daqui da igreja, pessoal. É tudo parente do pessoal aqui da igreja. Não tem nem como você dizer que não é, porque está aqui, o pessoal está aqui dentro da igreja. Não precisa dar. Não é a aparência da igreja, a aparência do pastor. Não é isso que vai fazer a diferença na sua vida. É a palavra que você ouve. Então, se você ouvir e entender, a sua história muda. Nós temos testemunho aqui de pessoas curadas. Temos dois testemunhos de pessoas curadas de epilepsia, pessoas curadas de diabetes, pessoas curadas de câncer no colo do útero. Você entendeu? Fora outros testemunhos que eu nem falo. Dona Maria, né, Dona Maria? Levanta a mão assim, foi curada aqui, não foi? Aí, tá inteirinha, Dona Maria. E outras pessoas, o Zu também, né? Quando veio para cá tinha um problema sério de saúde, e outras, fora batismo, restauração de casamento, pessoa que estava desempregada. Você está entendendo? O Evangelho de Cristo não é uma religião. Você fica ali toda a vida e nada acontece. Só não acontece se você não entender o que Deus está falando. Você está entendendo? Se você não entender, infelizmente, Jesus não é Ele para operar a sua vida. Jesus para Ele curar você, Jesus para Ele libertar você de uma doença, seja qualquer coisa, um vício. Primeiro Ele tem que entrar no templo, Ele tem que entrar em você. Se Ele não entrar em você, Ele não tem como fazer nada do lado de fora. E quem é Jesus? É Verbo, quer ver? Vamos lá no livro de João. Quero ver se você está precisando de um milagre. Preste atenção. Não estou falando que você não deva orar, pessoal. Preste atenção. A oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Você deve orar. Só que não é só você orar, você precisa ouvir o que Deus está falando. O Ezequiel era um homem que ele estava com uma doença gravíssima.
venham a ele. Vai lá, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi a lágrima dele. Deus usou o profeta para ir falar com ele. Aquela mulher que estava passando sérias dificuldades, né? Ela estava devendo lá, aquela viúva, que o marido dela morreu, deixou ela endividada, ela correu o risco de perder 2 filhos. O que ela fez? Ela não sabia o que fazer, ela foi procurar o quê? Um profeta. Ela foi pedir um conselho de um homem, uma pessoa de Deus, que pudesse ajudar ela numa palavra. O Naamã estava com um sério problema. Naamã estava com lepra, e a lepra não tem mais cura, pessoal. Não tinha mais cura naquela época. E como que o Naamã foi livre daquela lepra? Porque ouviu um profeta. Então, muitas das vezes, o problema da nossa vida é que a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer ouvir. Você entendeu? A gente não pode ser desse jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que, ora, de sorte café vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa vem para a igreja, ela não ouve, o que acontece com ela? Essa pessoa não tem fé. E a Bíblia diz o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, eu quero milagre, eu quero a bênção, mas eu não consigo ser abençoado, porque para me ser abençoado, Deus só age por fé. E a fé vem por ouvir. E ouvir eu não quero ouvir de jeito nenhum. Você entendeu? Então, muitas das vezes a gente fica até meio. Tem pessoas que ficam meio. Poxa, por que está certo na vida daquele irmão ou daquela irmã e na minha vida não dá? Porque você não ouve. O irmão está ouvindo, ué. Quanto mais ouvir, mais fé tem. A fé vem pelo ouvir. Quer dizer, eu não sou uma pessoa muito boa de ouvir. Eu quero ouvir a palavra. Então eu não tenho fé. Minhas coisas vão ficar tudo travadas. Entendeu? As coisas não acontecem, milagre não acontece, eu fico esperando o negócio toda a vida. Eu entro numa religiosidade. E a religiosidade, o que é religiosidade? Não é você ir para a igreja e pronto, pessoal. Você tem que viver o Evangelho de Cristo. Assim que acontecem as coisas, eu ouço, vem a fé, eu creio e Deus opera um milagre. Se Jesus não conseguir entrar dentro de você, Ele nunca vai conseguir fazer a mudança que você precisa. E outra coisa, para Ele salvar a nossa família, Ele também tem que entrar dentro da gente. Porque a família de Noé foi salva por causa de quem? A família de Noé foi salva por causa de Noé, pessoal. Entendeu? A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e Ele viu um homem fiel. Lê lá, estuda esse livro. Um homem fiel. Lá está escrito que Ele achou uma família fiel. Sobre toda a terra Ele achou um homem fiel. Significa isso? Que nem a família de Noé não era fiel. Senão Ele falaria: eu achei uma família fiel. Não, achou um homem. Mas por causa da fidelidade do Noé era fiel a Deus, Deus conseguiu salvar a família dele. Você está entendendo? Muitas das vezes nós temos pessoas na nossa família que estão presas na mão do inimigo. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, gente. E Deus quer que a gente seja uma porta de entrada, que Ele possa entrar pela gente para salvar a nossa família. Eu sei disso porque quantas pessoas, parentes meus, que teve certos livramentos que era para estar morto. Você está entendendo? Eu não sou melhor do que ninguém, não, mas eu procuro ser uma porta de entrada que Deus consiga guardar a minha família, pessoal. Principalmente hoje em dia, no mundo que está. Às vezes você não tem ideia o que é ser uma pastora, um pastor. Se você ser um pastor, uma pastora, você fica sabendo de cada coisa. Misericórdia. Cada coisa boa, quando a pessoa ouve, cada coisa triste quando a pessoa não ouve. Né? Aqui a gente não pode ficar, tem coisas que a gente não pode citar, mas ontem Natasha estava até perto de mim, não foi, Natasha? Na hora que uma pessoa me ligou para pedir oração, que coisa triste. Coisa triste, mas a gente tem que buscar a Deus enquanto a gente pode. Tem muita gente esquecendo de Deus, botando Jesus lá atrás.
Eu já preguei aqui várias vezes, pessoal, não deixe você buscar a Deus quando já tiver tudo acabado, tudo na ruína, não. Põe Jesus em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. Busca a Deus enquanto você está com saúde, quando você está de pé, quando você está respirando. Porque o Evangelho é boas novas de salvação, não é tristeza não, tá, gente? Mas eu já me deparei com pessoas que aconselhei tanto. Vamos para a igreja pelo menos uma vez por semana, vai para a igreja. Mas eu não tenho tempo. Quando estava morrendo já nas últimas, a pessoa chegou, não, mas agora eu vou para a igreja. Não deu tempo, pessoal. Só morreu. Entendeu? O dia e a hora aceitável do Senhor é hoje. Você não sabe do dia da manhã. Entendeu? Nós temos que todos os dias procurar se acertar com Deus, se aproximar de Deus. Perigoso uma pessoa estar longe de Deus. Então, qualquer milagre para Deus operar na sua vida, primeiro ele precisa entrar em você. Vamos lá no livro de João. João capítulo 1, versículo 1. Acharam aí, pessoal? João capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito aí, ó. É Evangelho, tá, gente? Não é Epístola de João, não. É Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele está dizendo assim, ó. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pessoal, o que é Verbo? Palavra. Você já foi lá na escola, verbo comer, verbo andar, verbo é palavra. Aqui está dizendo o seguinte, que Jesus e a palavra de Deus, ele é a mesma pessoa. Estão entendendo direito? Jesus, ele é a palavra de Deus. Lá, aí mesmo, onde você está, no versículo 14, olha o que está escrito aí, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos dar uma paradinha aqui? O Verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a própria palavra viva, manifestada de Deus, pessoal. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Por isso que muitas das vezes a pessoa está afastada da presença de Deus. Olha, você volta para Jesus. Não, mas eu estou orando e tal. Mas você ouve. Jesus é quem? Se você não ouve, você está afastado de Jesus. Jesus é verbo, Jesus é a palavra. Você está entendendo? A Bíblia até relata lá no livro de... acho que é lá no livro de Mateus. Bom, sei que é 44, aquele que fala quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Né? É um espírito que quando você vem para a presença de Deus, a verdade te liberta, porque esse espírito sai. Só que quando a pessoa se afasta da palavra, para de ouvir a palavra. Você está entendendo? O que acontece? A Bíblia diz que aqueles espíritos saem, quando a pessoa liberta, ele anda por lugares áridos, ele procura um corpo igualzinho ao seu. Porque nós não temos a mesma impressão digital. Ele não vai encontrar alguém igual a você, pode encontrar parecido, mas igual não. Aí o que eles dizem? Voltarei para a minha casa de onde saí, porque ele não acha ninguém igual a você. Aí quando eles voltam, eles acham a casa varrida, adornada, vazia. O que é isso? Você não ouve mais a palavra, Jesus não entra mais em você. Você não está ouvindo, então você está vazio de palavra de Deus. O que acontece? Aqueles espíritos, ele fala, ele vai, pega 7 espíritos piores do que aquele, e voltando, eles habitam ali no corpo daquela pessoa, porque a pessoa está vazia e está sem palavra. Então nós precisamos orar sim, mas o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você nunca deve se afastar
de Jesus. Jesus é verbo, Jesus é palavra. A hora que você não quer ouvir mais, quando você não quer ouvir mais a palavra, é a mesma coisa que você não está querendo mais assunto com Jesus, que ele é verbo, ele é palavra, entendeu? E cada vez que você ouve, essa palavra fortalece a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Jesus vai entrando em você, é ele que vai botando em você a certeza da vitória, a certeza da sua salvação, a certeza da salvação da sua família, a certeza da sua saúde. Se você começa a não ouvir mais, você vai ficando fraco, irmão. Daqui a pouco tudo você acredita que não tem mais jeito, que não vai dar mais, que aquele filho não tem mais jeito, que aquele casamento também não vai dar mais certo, que é melhor deixar aquilo de lado, mas porque você está fraco espiritualmente. Você está entendendo? Jesus não está entrando mais em você, Jesus não está mais entrando no templo, está vazio. E a Bíblia diz o seguinte: agora que eu queria que você encaixasse uma coisa na outra. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que ouvir e entender, porque você vai ter que encaixar um versículo com o outro. Aqui está escrito que Jesus é verbo, ele é palavra. E nós somos o quê, pessoal? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Não é isso? Nós não somos o templo de Deus? Então Jesus é a palavra. Nós somos o templo de Deus. Agora a gente vai lá em Mateus para ver o que acontece quando Jesus entra no templo. Nós somos o templo. Guarda isso aí, pessoal. Se você não guardar isso aí, você não vai conseguir entender o que está sendo ensinado aqui. Jesus é o quê? A palavra. Nós somos o quê? O templo. Então vamos lá no livro de Mateus. Mateus 21. Tem muito pessoal, irmão, pergunta: meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não entendo que as coisas estão dando certo ou as coisas não acontecem. Pessoal, a palavra de Deus é indispensável. Não é só orar, você tem que aprender a ouvir o que Deus fala. Senão você está vazia. Casa vazia é perigoso, pessoal. Glória a Deus. Deus me livre ficar sem ouvir, não tá? Não. Hã? Sábado passado, nós comemoramos aqui 8 anos do ministério. Só que eu não tenho 8 anos com Jesus. Eu estou 13 anos, vai fazer 13 anos que eu estou caminhando com Jesus. 8 anos de ministério, pessoal, tá? 8 anos de ministério. Deve ter quase 13 anos que eu estou caminhando com Jesus. E isso aqui é uma filial. Eu tenho pastor, eu ouço a palavra. Deus me livre, eu não ouvi a palavra, pessoal. Se eu não ouvi a palavra, já era. Eu me afastei de Jesus, não vai dar mais para mim. 8 anos, vai fazer 13 anos que eu tenho lá meu pastor, eu ouço a palavra. Pastor, mas como é que você ouve a palavra se você prega aqui? Pô, meu pastor prega na live, pessoal. Eu estou pregando aqui, ele está pregando lá agora, mas quando eu chegar em casa eu vou ver a live. Eu ouço lá o que ele está falando, entendeu? Me aconselho direitinho com o meu pastor. Tem gente que... Outro dia eu coloquei uma mensagem lá no WhatsApp, que às vezes tem coisas que não acontecem ou dá errado, que a pessoa também não obedece ao seu pastor e sua pastora, pessoal. É como se você fosse assim: Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas feridas todos nós já vamos sarar, né? Só que vamos botar um exemplo de um médico. Você vai lá no hospital, né? Aí você está sentindo, sei lá, você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor na perna, sei lá, você está sentindo alguma coisa lá e você foi no médico. Aí o médico passou um remédio para você tomar. Olha, isso aí é um, sei lá, um mau jeito aí que você deu nesse braço aí. Mexeu um pouquinho com a musculatura. Você vai fazer o seguinte: você vai tomar um anti-inflamatório por 7 dias para melhorar esse braço. Estou dando um exemplo, que Jesus já te deu saúde, tá, pessoal? Aí você vai para casa, esse médico não sabe de nada não, porcaria, tomar anti-inflamatório, nada. Aí você não faz nada que ele falou. Aí daqui a pouco tu volta
volta lá com o braço todo enfunhado de novo, reclamando com o médico. Aí, vim aqui, fui atendida já 3 vezes, continua a mesma coisa. Mas você fez o que o médico falou? Como é que você quer que dê certo? A mesma coisa é a igreja. O pessoal vai, poxa, mas eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu oro, eu subo um monte, eu desço, mas você está fazendo o que Deus está falando? Você está obedecendo o que o Deus está usando o seu pastor, sua pastora para falar? Não. Então aí é que está o problema. As bênçãos só vêm com a obediência, pessoal. Está escrito lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é só eu orar, descer, subir do monte, fazer campanha, não. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer o que é pregado pelo meu pastor, pela minha pastora. Você entendeu? Aí ele está dizendo, se você for ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. Não precisa você correr atrás da bênção, não. Ela vai vir atrás de você. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando, pessoal? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você guardar os seus mandamentos para os cumprir. Então, muitas das vezes, tem muita pessoa sofrendo e até culpa a Deus, pessoal. Culpa a Deus, culpa o seu pastor, culpa a sua pastora, culpa a sua igreja. Mas peraí, se eu não quiser obedecer, irmão, eu posso passar em 200 igrejas, nada vai acontecer na minha vida. Eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Eu sou uma cristã, eu sou um cristão. Eu tenho que obedecer a Jesus. Eu tenho que aceitar o domínio do Espírito Santo para as coisas acontecerem na minha vida. Glória a Deus. Ontem eu mandei uma mensagem para o meu pastor, uma situação que eu estava passando, e eu queria tomar uma decisão, uma outra decisão, porque eu já estava meio sem saber o que fazer. Eu falei, não, vou fazer isso aqui. Mas aí eu liguei para o meu pastor, falei, pastor, já estou pensando em fazer isso aqui, porque já orei, não deu certo. Aí o pastor ligou para mim, acho que foi quando? Acho que foi antes de ontem. E ele falou para mim, Fabiana, isso foi no Zap, tá? Não foi na pregação, não. Fabiana, lá no livro de Tiago está escrito que a prova da nossa fé é a paciência. Não faz isso que você está falando agora, não. Escuta o que eu estou te falando, vamos orar. A gente vai vencer isso aí na oração. Espera mais um pouquinho. O que eu fiz? Quando você fala, quando você está. Você já andou de cavalo? Você está andando rápido, você quer parar, você puxa a rédea, né? Eu dei uma freadinha. Falei, não, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí depois eu falei com o pastor, pastor, estou fazendo o que o senhor falou. Eu até falei para ele, pastor, eu não sou a melhor pessoa do mundo, não, mas graças a Deus, Deus foi me tirar do buraco, do fundo do poço, gente. Porque eu vim do mundo das drogas, só eu sei de onde eu saí. Só eu sei a luta que foi para me chegar até aqui. Os demônios que não queriam soltar a minha vida de jeito nenhum. Eu sei, só eu sei de onde eu vim, que eu já passei para chegar até aqui. Mas eu estava falando com o meu pastor, isso não é que eu seja melhor do que ninguém, não, mas eu falei com ele pelo Zap. Eu falei, pastor, se tem uma coisa que eu sempre fui, é boa de ouvir, né? Meu pastor falar comigo, eu nunca fui dizer, a senhora sabe o que está falando. Gente, você não vai chegar a lugar nenhum se você não aceitar a liderança do Espírito Santo, pessoal. Deus sabe o que é melhor para você, e às vezes a nossa carne não quer aceitar. Você está entendendo? Às vezes você está com um sério problema porque você odeia alguém. Isso é pecado? É. A Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, pessoal. Às vezes você tem uma pessoa engasgada na tua garganta que ela não passa de jeito nenhum. Enquanto você estiver assim, você está meio afastado de Deus. Que a Bíblia diz que o pecado afasta a gente de Deus. Aí a gente vai ter problema. Enquanto você não perdoa alguém, você está com problema. Por quê? Porque está escrito lá no livro de Marcos, a gente não vai lá não. Marcos 11, 24, ali no versículo 25, se quiser anotar cedo em casa. Quando estiveres orando, vede, procura, né?
Se tens alguma coisa contra alguém, alguém te fez algum mal, perdoa, para que o vosso Pai que está no céu nos perdoe as vossas ofensas. Se eu não quiser perdoar, a resposta também está lá. Mas se não perdoar, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Pessoal, isso é Bíblia. Se a gente não respeitar a palavra de Deus, acabou. Deus não tem compromisso com a gente, que a gente está fora do que Ele ensina. Nós estamos fora dos mandamentos de Deus. Você entendeu? Então tudo isso a gente tem que somar. E eu tenho um jeito, deixa eu explicar um negócio a vocês. Eu não tenho coragem de chegar aqui na frente e falar para você uma coisa que eu não faço. Deus me livre fazer isso, gente. Deus ia olhar lá de cima, o que Deus ia pensar de mim? Hipócrita. Está pregando uma coisa que ela não vive. Isso aí é horrível. Outra coisa também que enrola a vida das pessoas, que eu sempre falo, não é aqui não. Você pode, às vezes eu prego para pessoas aqui, que aqui nós temos várias redes sociais aqui, pessoas de tudo quanto é ministério, pessoal. Tem gente aqui que ouve a gente lá lá no Ceará, né? O pessoal que ouve lá, outro pessoal que a Zuzu aí compartilha aí lá no norte, né, Zuzu? E vai embora. Então cada pessoa tem a sua igreja lá. Então não estou falando você fazer isso aqui. A outra coisa é a fidelidade a Deus, não devolver a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus diz que o santo dízimo do Senhor está lá no livro de Levítico. Todas as dízimas do Senhor é coisa santíssima. E o pessoal não leva isso a sério. Eu vou fazer 13 anos de evangelho que eu aceitei Jesus. Nunca deixei de tirar o meu dízimo. Nunca. Deus me livre a fazer um negócio desse. Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, pessoal. Você entendeu? Isso complica a sua vida, porque você não é fiel a Deus. Então, como Deus vai ser fiel a você? Como Deus vai ser fiel à sua família? É meio complicado. Eu tenho minhas filhas aí, ó, Natasha e a Armin, que moram comigo, e elas, muitas das vezes, elas saem comigo, elas vão receber comigo. Meu saláriozinho lá que eu recebo do meu esposo, qual é a primeira coisa que eu faço daquilo ali? Deus me livre, já devolvo logo. Pastor, eu só vou aí na Santa Ceia. Se o senhor precisar, dá uma passadinha aqui, separa. E outra coisa, tem uma coisa que eu não falo, que é nem para poder, é uma coisa minha com Deus. Eu não sou só dizimista não, tá, pessoal? Eu sou ofertante. Eu oferto, a minha oferta é igual ao meu dízimo. Se o meu dízimo é 50, eu dou 100. Mas por que isso? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sou grata a Ele de onde Ele me tirou. E outra coisa, isso é muito pouco, porque Ele já fez e Ele faz por mim e pela minha família. Só Ele proteger a gente, proteger a sua família, quando sai, quando volta. E você está entendendo? Eu sempre fui assim, tiro lá minha oferta e meu dízimo, que é a oferta alçada. Eu aprendi isso no estudo bíblico. O que é uma oferta alçada? É uma oferta alta, alçada. Ela é igual, o mesmo valor ou mais alto que o seu dízimo. E eu li lá no livro de Malaquias, né? Depois que eu aprendi lá naquele livro de Malaquias 3, quando está escrito: nós me roubaram, nós toda essa nação. Em que te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Você entendeu? Lembra daquela mulher que lavou lá os pés de Jesus, que deu banho em Jesus com aquele perfume caríssimo, um vaso de alabastro? Então, hoje em dia as pessoas estão olhando para o homem. Eu vou ficar dando meu dinheiro para o pastor. Irmão, ame Jesus. Olha para Jesus, pessoal. Eu não fico olhando que eu estou dando dinheiro para o meu pastor. Eu fico olhando que eu estou devolvendo a Deus o que é de Deus e estou ofertando uma gratidão do meu coração por tudo que Ele fez por mim. Você entendeu? Sabe? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E você está pensando que é só de um para o outro. Não é não, gente. O amor por Jesus também tem se esfriado. Cadê aquele temor? Cadê aquela santidade? Cadê aquele negócio de levar Jesus a sério, pessoal? Chegou domingo, eu não marco nada. Eu vou para a casa do Senhor, vou separar minha roupa, entendeu? Vou pegar meu dízimozinho, botar dentro da Bíblia.
Jesus chama você de volta para isso, sabia? Jesus falou lá no Apocalipse: procura onde lembrar-te e volta-te, pratica as primeiras obras. Tem, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. E Jesus é o nosso primeiro amor. Glória a Deus. Então, eu preguei um dia desse no Zap. Muitas das vezes nós reclamamos com Deus. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que Ele não está fazendo? Mas, pessoal, você já observou que Ele está mandando você fazer? Você não está fazendo? Você tem que ver isso. Hã? O que Ele está mandando você fazer que você não está fazendo? Se a gente olhar para a gente também está indo igual zigue-zague, pessoal. Já viu a costura zigue-zague? A minha costureira tem a reta, né? Aquela missionista. É a zigue-zague assim, ó. A gente está indo com Jesus assim, pessoal. A gente não está indo certinho, não. Então a gente tem que se consertar com Deus, abrir o nosso coração. Pede força a Deus. Não é fácil você obedecer a palavra, sabia? Porque Jesus falou assim: confiai por entrar na porta estreita, é apertada, a sua carne não quer. Não quer que você ame o seu inimigo, não quer que você perdoe o seu vizinho, não quer que você ame o seu próximo, não quer que você devolva a Deus o que é de Deus. Sua carne não quer. Não quer que você ore, não quer que você vá na igreja ouvir a palavra, não quer. Se deixar por ela, desculpa falar, nossa carne é sem vergonha, ela vai sempre afastar a gente de Deus. Entendeu? E por isso a gente temos que lutar. Colocar Deus em primeiro lugar. Eu preguei lá no Zap, lá muitas pessoas falam que não tem tempo de buscar Deus. Ah, eu não tenho tempo de buscar Deus porque eu trabalho demais. Quem te deu esse emprego? Quem te levanta todo dia para te dar força para trabalhar? Quem te dá saúde para você trabalhar? Quem guarda você da ida e da volta durante o seu trabalho? Você não tem tempo para Ele, nem para ir agradecer por isso? É meio complicado, gente. Deus olha a gratidão, hein? Deus olha a gratidão. Na Bíblia fala sobre 10 leprosos que foram até Jesus pedindo a cura. E Jesus mandou ele lá oferecer o sacrifício lá de Moisés e tinha que oferecer. No meio do caminho, os 10 foram curados, só voltou um. E Jesus falou assim: ué, não foram os 10 curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Jesus percebeu, só um era grato. Aí Jesus falou para ele assim: olha, tua fé te salvou. Curado foram 10 e salvo só um, aquele que foi grato. Então a gente tem que observar isso. Vamos ver aqui o que acontece quando Jesus entra no templo, pessoal. Ó, quando Jesus entra no templo, o que acontece? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Mateus 21, lá no versículo 12. Acharei? Mateus 21, versículo 12. Quem achou aí, diga amém, pessoal. Ele está falando aqui, ó. E entrou Jesus no templo. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal? Vamos? Às vezes você fala: não, mas aí eu já vi esse filme de Jesus. Jesus entrou lá dentro da igreja, quebrou tudo. Irmão, preste atenção. A palavra de Deus se disser espiritualmente. Se você não abrir o seu coração para entender, você fica voando na história. Você lembra quando Jesus falou lá acho que foi para os fariseus, que ele falou para os escribas, ele falou assim: derrubem esse templo, em 3 dias eu edificarei ele. Lembra? O que os fariseus disseram? Aí nós construímos isso aqui anos que nós levamos para construir. Como é que ele vai derrubar tudo em 3 dias para ele? Mas Jesus não estava falando daquele tempo. Eles entenderam que foi aquele tempo, o lugar onde eles estavam. Mas Jesus estava falando dele. Derrubem esse tempo. Em 3 dias, realmente, em 3 dias Jesus retificou o tempo, ressuscitou. Quer dizer, Jesus falava espiritualmente, eles entendiam na carne. Você está entendendo? É como também Jesus, ele falou assim, ele disse assim, ó, para onde eu irei, vós não podeis ir. O que eles falaram? Ih, será que ele está pensando em suicidar? Que ele está falando para onde ele vai, a gente não vai?
Aí Jesus falou para ele: por que vós não entendeis a minha palavra? Porque eles estavam entendendo na carne. A palavra de Deus é espiritual. Preste bem atenção. Jesus entrou no templo. Quem é Jesus que a gente acabou de ler lá? Jesus é a palavra. Entrou no templo. Quem é o templo? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus entrou no templo é quando a palavra entrou em você. Você está entendendo? Jesus entrar no templo é a palavra entrar em você. Jesus entrou no templo. Quando ele entra no templo, que ele só tem uma maneira de entrar em você, é pelo ouvido. Porque Jesus é verbo, Jesus é palavra. Ele só tem como entrar se você ouvir. Entendeu? Aí ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, o que ele faz? Está dizendo aqui, ó. E entrou Jesus no templo de Deus. E expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba. Vamos dar uma paradinha para você entender. Jesus, quando entra em você, a primeira coisa que ele faz é expulsar tudo de mal. Se você não deixar Jesus entrar em você, você não muda, não há uma mudança. E a Bíblia fala sobre conversão. Nós não é só a gente vir para a igreja, a gente tem que mudar. Se eu minto, eu tenho que parar de mentir, pessoal. Se eu engano os outros, eu tenho que parar de enganar os outros. Igual eu, por exemplo, eu quando vim para a presença de Deus, eu fumava, eu cheirava, eu bebia, eu xingava, eu mentia, eu era terrível. Mas quando eu comecei eu entrei para esse ministério, que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo entrou em mim. E o que ele tirou? Ele foi arrancando tudo. Bebida, droga, xingamento, foi tirando tudo. Quando Jesus entra em você, ele tira, seja vício, seja mentira, seja doença. Que eu estou doente, mas queria tanto que Jesus me curasse. Mas como se você não ouve? Ele tem que entrar no templo. E se ele entrar no templo, se ele achar um câncer, se ele achar um tumor, se ele achar, sei lá, uma leucemia, o que ele achar de ruim, ele vai botar para fora. Ele vai limpar o templo. Você está entendendo? Seja um vício, seja lá o que for, ele vai limpar. Mas se ele não entrar, como que ele vai limpar? Você está entendendo? Se ele não tem como entrar dentro de você. Eu dei um exemplo outro dia assim, vamos botar assim. Seu cano da pia escangalhou. Quebrou seu cano da pia. Está indo água para tudo quanto é lado. Aí, isso é um problema? Sim, né, pessoal? Olha, a pessoa, o cano da pia quebrado, não dá água para tudo quanto é lado. Aí você vai e contrata, como é que é o nome? É o encanador, né? Você vai e contrata um encanador para consertar o seu cano. Aí você marca com ele, amanhã, 8 horas, amanhã, 8 horas. Aí o homem chega lá, então, quem é? Encanador. As ferramentas, tudinho para consertar o seu cano. Aí você chega lá, olha, aqui você não entra. Na minha casa você não vai entrar. Mas senhora, a senhora me contratou para endireitar seu cano, é lá na cozinha, vou ter que entrar para minha casa. Não, aqui isso é bom. Como é que ele vai consertar esse cano? Ele não pode entrar. Você está entendendo? É igual Jesus. Como é que Jesus vai consertar a sua vida? Como é que Jesus vai consertar seu casamento? Como é que Jesus vai consertar seus filhos? Como é que Jesus vai consertar a sua vida se ele não puder entrar em você? Porque ele entra na tua família através de você, tá? É através de você. Eu, quando vim para a presença de Deus, não era só eu, não. Meu marido também fumava. Fumava não, meu marido também usava droga, meu marido bebia. E tinha outras e outras pessoas da minha família precisando de libertação, que foi liberta através de mim. Você está entendendo? Eu comecei a ouvir, comecei a entender e eu comecei a lutar. Não, agora eu estou entendendo, eu estou enxergando, eu vou batalhar pela libertação dele. Mas se Jesus não entra em mim, como é que ele ia me libertar? Como é que ele ia libertar meu marido? Como é que ele ia entrar na minha família? Estão entendendo? Mas primeiro ele tem que entrar no tema, ele tem que entrar em você. Se ele entrar em você, ele vai fazer mudança.
medo. Às vezes você é uma pessoa que você tem medo. Você só vê, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de dar tudo errado. O Jó era um homem íntegro, fiel, desviava-se do mal, ele era temente a Deus. Mas por que o diabo entrou lá e fez aquela lenha na vida de Jó? Porque a própria Bíblia diz que foi Satanás que fez isso. Ele entrou lá e pediu autorização para mexer na vida de Jó. Lá no versículo, no capítulo 3 de Jó, a gente não vai lá não, capítulo 3, versículo 24, está dizendo qual foi o motivo disso. Ele diz: antes do meu pão vem o meu suspiro, e o meu gemido se derrama como água, porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Ele era um homem temente a Deus, mas ele tinha medo. Ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de ficar pobre, ele tinha medo de ficar doente. E tudo que ele tinha medo foi acontecendo. Você entendeu? Então, pessoal, a gente precisa entender melhor a palavra. Não é ficar culpando Deus, não. Não é se só cobrar o que Deus te prometeu. O pessoal está com essa mania. Deus está vendo isso. Senhor é meu pastor, mas nada me falta. Todo mundo sabe disso de cor. Mas você está devolvendo a Deus o que é de Deus? Não. Hã? Você está entendendo? Pelas feridas de Jesus já foi sarado. Mas por que a pessoa não é sarada? Porque você, às vezes a pessoa prega isso para todo mundo, mas ela não crê de todo o coração que ela já foi sarada. Por que ela não crê? Porque ela quase não ouve. A fé vem por onde? Por ouvir. Entendeu? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Mas por que está tendo tanto problema com a família? Porque você, pessoal, preste atenção, você é uma porta. O Jó, ele foi uma porta, porque ele teve medo, o diabo entrou por ele e acabou com a família dele. Infelizmente, ele foi uma porta que o inimigo entrou. E Noé foi uma porta que Deus entrou por Noé e salvou toda a família de Noé, porque ele era um homem fiel a Deus, né? Noé confiava em Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos uma porta. Você não pode deixar na sua vida entrar mentira, ódio, fofoca. Desculpa eu falar, tá? Mas é pecado você falar mal dos outros, é pecado você ficar ouvindo falar mal dos outros. E isso tudo, o demônio vai entrando por você e a sua família que ele ataca primeiro, não é você. Porque você vê que o Jó, o diabo tocou em Jó por último. Primeiro ele destruiu a família de Jó, a prosperidade de Jó, entrou na mulher de Jó por último que foi tocar nele. Porque é que nem meu pastor pregou uma vez, o Jó era a porta, o diabo não podia destruir logo a porta. Por onde que ele ia entrar se destruísse a porta? Está entendendo? Então nós somos uma porta. Não deixe o inimigo entrar por você. Se ele entrar por você, ele vai querer acabar com a sua família. Desculpa o que eu estou te falando. Ele acaba com a sua prosperidade, ele acaba com a sua família, ele acaba com o seu casamento. Entendeu? Hoje é aniversáriozinho da neném, então eu não tenho tempo para te falar isso não, mas eu tenho uma pregação aqui muito forte sobre isso, tá? Sobre aquele homem, aquela parábola que Jesus falou, que pode um ladrão entrar na casa e roubar sem antes amanietar o valente. Você já ouviu essa palavra? Pode o ladrão entrar na casa sem antes amanietar o valente? Quem é esse valente? Esse valente é eu e você. E nós estamos na presença de Deus, estamos lutando pela nossa família. Quem é o ladrão? O diabo, que quer entrar na sua casa e roubar tudo que é seu. Ele quer destruir seu casamento, quer destruir sua prosperidade, quer destruir sua família. Mas antes ele tem que fazer o quê? Amanietar o valente. O que é amanietar? Prender. E você vê pro ladrão, eu vi numa filmagem uma vez, o cara entrou lá, o cara apertou a campainha. Aí a mulher foi atender. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu estou precisando de um documento assim, assim. Quando ela virou para dentro para ir buscar, ele encostou a arma nela aqui, estava filmando. Falou, agora entra. Aí ela entrou, só estava ela em casa. O que ele fez? Ele amordaçou ela, só que estava filmando, ele não sabia. Amordaçou ela, amarrou ela, botou ela dentro do banheiro.
fechou a porta, aí postou na cama, ele roubando tudo que ele queria. Primeiro, o que ele fez? Amanitou, prendeu o dono da casa, para depois pegar o que ele queria. O diabo tem que prender você para entrar na sua casa e destruir a sua família. Prender você no ódio, numa mentira, numa murmuração. Você está entendendo? Ele tem que prender você numa fofoca, alguma coisa que faça você pecar. Sabe para quê? Você é assim, preso, você não. Porque quando nós pecamos, pessoal, quando nós ficamos presos na mão do diabo, você está passando a sua autoridade para ele. Foi assim que aconteceu, como meu pastor costuma pregar lá, com Adão e Eva. Com Adão e Eva, quando eles pecaram, eles passaram o poder para o Satanás. Passaram a autoridade deles para o diabo. Toda vez que você peca, você passou a autoridade para ele. Não adianta você ficar, Satanás, sai em nome de Jesus, mas eu minto. Quem é o pai da mentira? Sabe o que o diabo vai fazer? Ri na minha cara. Isso que ele vai fazer. Você está mandando eu sair? Tá de brincadeira, né? Você está entendendo? Quando eu odeio alguém, eu vou expulsar um demônio cheio de ódio dos outros, irmão, ele vai manifestar até em mim. Vai dar ruim, irmão. O quê? É sério, irmão. Porque até em mim o bicho vai manifestar, vai estar de brincadeira, né? Porque você não pode estar preso, pessoal. Você é o Moisés da sua casa, você é o Josué dentro da sua casa, você é a autoridade de Deus dentro da sua casa. Se você passar o poder do diabo, você não pode mandar mais nele, ele vai mandar em você e na sua família. E você vai ter que ver ele destruindo tudo que é seu e ficar como? Eu xinguei, eu menti mesmo, eu estou com ódio dentro dos outros, eu não posso fazer nada, estou preso. Se ele amanietar o valente, que é eu e você, ele vai roubar o seu bem. Ele vai acabar com a sua família, ele vai acabar com a sua paz, vai acabar com a sua saúde. Não deixe isso acontecer. Não deixe o diabo prender você, pessoal. Você tem que ser livre. Aí botar um dedo assim na cara dele e falar, ó, Jesus disse, em mil nomes tu sai do meu filho. Sai da minha casa, sai da minha saúde. Você vai sair. Eu estou mandando você sair no nome de Jesus, porque nós somos autoridade. Nós temos o poder que Jesus nos deu. Lá no livro de Lucas, no livro de Lucas 10, a gente não vai lá não, tá, pessoal? Se você quiser anotar isso, não. Lucas 10, 17. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada, exatamente nada vos fará dano algum. Você tem esse poder. Como cristão, você recebeu esse poder de Deus. Agora, quando você mente, você dá a volta nos outros, age com cambalacho, odeia todo mundo, você não honra seu pai e sua mãe, você está passando esse poder para ele. Ele que vai mandar em você. Entendeu? Ele que vai mandar em você, vai ser o contrário. Não. Se fortaleça. E Jesus disse assim, fortalecei-vos no Senhor, que é na palavra, e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você tem que mandar nele, não deixe de mandar na sua vida. E muitas das vezes a pessoa fala, pastor, ele não manda na minha vida. Manda, quando você não vai para a igreja. Você acha que quem que não deixa você ir para a igreja, pessoal? Tu acha que o Espírito Santo concorda você não ir para a igreja? Jesus disse assim, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O que está te separando de Jesus? Muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente não gosta muito de ouvir verdade, não. Mas eu estou sendo sincera com você. Se você não enxergar isso hoje, um dia você vai enxergar. São espíritos imundos que não deixam você ir para a igreja, não é Deus. São os espíritos que amar você, prende você para você não ir conhecer a verdade. Porque eles sabem que a Bíblia está escrito, conhecereis a verdade não libertará. Quando você pega seu dinheiro, você fica assim, não, mas eu tenho tanta coisa para resolver, todo mundo, você não devolve a
Deus o que é de Deus, também não foi o Espírito Santo que te convenceu para você fazer isso. Tem alguma coisa querendo mandar mais do que Deus na sua vida, pessoal. Se você não se livrar disso, como é que vai ser? Hã? Não. Eu queria orar, mas deixa para me orar amanhã, que eu estou vendo isso aqui. Toda vez que você não tem força para orar, é o Espírito que faz isso com você. Porque Jesus disse assim: tudo que é ligado para a terra será ligado para o céu. For desligado na terra, será desligado para o céu. O diabo não quer que você ora, não quer que você venha na igreja, não quer que você devolva a Deus que é de Deus, não quer que você seja fiel. Entendeu? Aceite Jesus como seu dono, pessoal. Sabe o que significa a palavra Senhor? Quem sabe, levanta a mão. O que significa a palavra Senhor, pessoal? Deus, Jesus é o seu dono. Porque o dono você obedece. Agora, se você obedecer mais uma língua, ele vai passar a ser seu dono. Porque quem você obedece é que é o seu dono. Você entendeu como é que funciona? Então, nós precisamos meditar nisso. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não espere você chegar numa situação difícil, que praticamente não tem mais jeito para você buscar Deus. Eu estou falando isso para vocês porque ontem, essa notíciazinha que eu tive ontem mexeu muito com a minha cabeça. Uma pessoa aí que está num estado muito grave, mas que teve muitas oportunidades de se voltar para Deus. Às vezes dá tempo, às vezes não. Entendeu? Eu já vi cada coisa. Não seja fiel a Deus. Deus quer que você seja feliz. A palavra evangelho é boas novas de salvação. Deus quer que você coma bem, que você tenha paz, que as coisas para você dê certo, que você prospere, que a sua família seja salva. Mas a gente precisa se consertar com Ele primeiro. Glória a Deus. E não é aquele negócio, gente, que a palavra de Deus cria um temor. Não é você vir na igreja legal, né? Gostei daquela palavra, mas você vai para casa e continua vendo, não é isso que Deus quer. Gente, medita na sua vida. Glória a Deus. Se Naamã chegasse lá, o homem falou para ele: vai lá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele saiu de lá já indignado, porque ele queria se curar do jeito dele. Eu pensei que ele ia botar a mão em mim, ele ia me restaurar da lepra.